O Evangelho é o poder de Deus para mudar a situação que você está vivendo. O Evangelho é, é o poder de Deus para transformar uma realidade que vocês ainda não entenderam. Os Paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Bem-vindos de volta, povo Parolover! Estamos aqui mais uma vez para uma roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios 100% improvisados em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. E no dia de hoje a gente está começando uma nova série. Sim, é verdade, depois de vários debates teológicos, horas e horas de discussão, para a gente tentar chegar num denominador comum aqui, a gente entendeu que a gente vai caminhar nesta série agora os próximos 7 episódios em cima da carta de Romanos. Então nós estamos aqui chamando essa série de A Carta que Mudou o Mundo. Olha só que coisa maravilhosa! E nós temos aqui, para conversar, para parolar sobre este assunto, dois caras incríveis a respeito disso. Um está escrevendo um livro, comentário, versículo a versículo, a respeito de Romanos, e eu creio que ainda, não nesse ano, no máximo no ano que vem, esse livro vai sair, porque afinal de contas já são mais ou menos uns 10 anos que está lá, amadurecendo na gaveta, né, Paulinho? É uma responsabilidade muito grande. Então, amadurecendo na gaveta é ótimo, né? Enquanto a gente tem, de um lado, alguém que comenta Paulo, né? Ele acha que ele vai comentar Paulo. Nós temos aqui do outro lado a pessoa em que Paulo se inspirou. É o conselheiro de Paulo. E aí, mente brilhante, vamos falar sobre o romance? Olha, vamos falar, mas eu posso fazer uma pergunta, Arthur? Já faz, eu acho que umas 200 parolas que você fala que nós estamos em 2D. O que é o 2D que você fala? 2D porque é só para a esquerda e para a direita, não tem para frente e para trás aqui. Ah, agora entendi. Toda a tela é 2D. Ah, não, entendi. Porque os nossos internautas, quando estão nos vendo, eles perguntam, quando eu estou andando nas ruas, falam assim, mas por que o Arthur fala 2D? Né? Agora, né? Você que está nos ouvindo aí, minha Maria, é por isso, essa é a razão, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, uma roda, a gente imagina que tem uma circunferência, né? Então você tem aí cada um num vértice do triângulo. Seria mais ou menos como se eu tivesse aqui, o Paulinho estivesse olhando para mim aqui e o Wilson estivesse olhando para mim aqui. Então vamos fazer o seguinte: vira para mim aqui, Paulinho. Para outro lado, Paulinho. Para outro lado. Para outro lado, Paulinho. Isso. Pronto. Agora nós estamos numa roda 3D, né? Muito bem, é isso aí. Aqui, então... Mas como isso não é possível, nós estamos aqui bidimensionalmente falando. Meu Deus. Povo, eu gosto muito de abordar a carta de Romanos de uma forma um pouco mais divertida e descontraída, porque eu confesso para vocês que a carta de Romanos é uma carta que eu tenho que ler 2, 3 vezes cada versículo para tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Aqui, na verdade, eu sou muito de acordo com o apóstolo Pedro, quando ele fala assim, às vezes Paulo escreve coisas que são difíceis, mas a gente sabe hoje, anos depois, que dentro dessa carta de Romanos está, quem sabe, o suprassumo da teologia, vamos dizer assim, né? É uma defesa da fé, talvez a defesa da fé mais madura de Paulo, mais profunda de Paulo, e alguns vão dizer que o início da carta aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo, o que a gente pode aqui até conversar e discutir sobre. Mas vocês sabem, meninos, que eu tenho uma coisa interessante, que eu gosto de, a gente vai estudar uma carta, estudar um pouquinho da história do contexto, quando ela foi escrita, para quem, quando, aquela coisa toda. E o que me chama a atenção dessa carta é que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele nunca esteve, que ele não conhece, na verdade. As outras cartas são para igrejas que ele mesmo plantou, colocou, levantou lideranças lá, mas a carta aos Romanos, especificamente, é uma carta
para uma igreja que ele pessoalmente não conhecia. Isso para mim já chama bastante atenção. Mas o que me chama mais atenção, queridos, é que nessa carta de Paulo, eu vou chamar carinhosamente aqui, que é uma carta para briga de torcida. O que eu quero dizer com isso? Lá na igreja de Roma, nós tínhamos lá dois públicos distintos. Nós tínhamos os judeus e nós tínhamos os gentios. E os judeus não gostavam dos gentios e os gentios não gostavam dos judeus. E uma turma ficava brigando com a outra lá para entender quem é que estava com a razão. É mais ou menos como se fosse eu e o Paulinho, corintianos, brigando com o Ilcinho, que é palmeirense, tentando descobrir se tem mundial ou se não tem mundial. E aí a gente fica passando horas e horas aqui, correndo em volta do rabo e para chegar em conclusão nenhuma. O apóstolo Paulo manda essa carta exatamente no sentido de tentar pacificar essa disputa, pacificar essa discussão, dizendo a seguinte coisa: olha, gente, apesar de vocês estarem se colocando como torcidas diferentes, existe algo que faz com que todos nós sejamos iguais. E aqui ele é o ponto de partida da carta e daqui ele começa a discorrer. E eu acho isso maravilhoso, porque ele de fato ele apresenta uma graça que realmente vai unir judeus e gentios. E esse aqui é o pano de fundo para a gente conversar, porque essa carta, de fato, ela impactou o mundo não só naquela época, como impacta o mundo até nos dias de hoje. Aqui nós vamos trazer grandes dilemas que nós vamos levantar ao longo das próximas parolas, que são coisas que realmente intrigam muitos corações, fazem parte do imaginário evangélico da maioria. E eu acredito também que, assim como eu, tem muita gente que tem muitas dúvidas a respeito da interpretação correta dessa carta de Paulo aos Romanos. Então, eu queria abrir com o nosso teólogo, né, o nosso teólogo de plantão, o nosso douto em latim, em grego e em grego koiné, né? Olha, Nosso dá CEO, nosso CEO, por nosso favor, nosso CEO. o nosso CTO, né? Isso, Ele é Theologic Office, isso. né? Olha, dá um panorama para quem está acompanhando a gente aqui, um pouquinho sobre esse contexto histórico da Carta de Romanos e por que ela é tão importante, cara, para a gente até os dias de hoje. Maravilha. Arthur, tem um teólogo do passado, não muito distante, né? Estou falando aí coisa do século passado, e esse sujeito, ele faleceu neste século. Ele se refere a um grande bloco, importante bloco de abertura da Carta aos Romanos como Evangelho segundo Paulo. Já outros teólogos posteriores a ele, pelo menos um que eu me lembre aqui, ele se refere à carta como um todo dessa mesma forma, né? Como o Evangelho segundo Paulo. Isso porque todo o plano de redenção, salvação, resgate e o projeto da eternidade está muito bem desenhado por Paulo nessa carta. Você sabe que Paulo, nas suas cartas, ele não tem um perfil organizacional, sistemático, enfim, de concatenar assuntos de uma forma tão organizada quanto na carta aos Romanos. É uma inspiração diferente essa carta. É uma unção diferente essa carta. E como você bem falou, Paulo ainda não havia estado em Roma quando ele escreve a carta aos Romanos. No entanto, Roma vivia um fenômeno quase que lógico, né, quase que óbvio, de ser, pelo fato de ser a capital do império que dominava, desde o ano 44 a.C., dominava o Antigo Oriente. Roma era para onde o povo que estava tentando ganhar a vida fora da sua terra natal, o povo ia para lá.
Fala-se de uma comunidade judaica ali por volta do ano 55, que é mais ou menos quando Paulo escreve essa carta, terceira viagem missionária, ali entre 55 e 57. Muito provavelmente Paulo escreve essa carta estando em Corinto, né? Você se lembra que em Corinto ele passa 18 meses plantando ali a igreja. Muito provavelmente durante esse período ele escreve para Roma, e quando ele escreve para Roma, fala-se de uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo de cerca de 14 mil pessoas morando em Roma. Era uma baita de uma igreja cristã, né? Só que o Império Romano ele não dominava apenas a região palestina. Ele dominava a região grega, ele dominava, para o sentido europeu, algumas regiões germânicas. E assim como o povo sai da Palestina e vai tentar a vida na capital do Império, vem gente de tudo quanto é lado com a mesma finalidade. Desce gente das regiões da Arábia, vai gente das regiões da Grécia, vem gente das regiões germânicas. Enfim, Roma tem uma baita de uma concentração de pessoas de tudo quanto é tipo de nacionalidade e, por consequência, de tudo quanto é manifestação de fé. Os judeus ali, convertidos ao cristianismo, eles guardam, quem sabe, no coração um sentimento sincero, de que Cristo veio para eles e para ninguém mais. Tá? Eles tinham esse sentimento de uma forma sincera no coração. Acontece que o Espírito Santo já tinha descido. A obra do Evangelho, ela já era uma obra naturalmente expansiva pela presença do Espírito Santo. Então, o que acontece? Começa a converter gente, tanto no meio dos judeus recém-chegados, porque mais e mais iam chegando judeus no decorrer do tempo. Esse processo ele começa com a diáspora lá em Atos capítulo 8, capítulo 7 para o 8, né? Na verdade, 8:1 fala da diáspora começando, mas a confusão toda ela vai se dar nos capítulos 6 e 7, e isso vai culminar na diáspora, né? Só que está vindo gente, está vindo judeus ainda da região palestina, da região israelita, e está vindo gente de tudo quanto é canto se convertendo ao cristianismo, né? E esse pessoal gentil que está se convertendo ao cristianismo, eles não encontram acesso à igreja de Jerusalém. Aí a gente pega um testemunho pessoal de Paulo. Porque Paulo, quando se converte, lá em Atos capítulo 9, ele tenta um acesso à igreja em Jerusalém e ele não dá conta. Sabe, para mim, eu tenho no meu coração o seguinte: Paulo ele escreve a igreja de Roma antes mesmo de ser conhecido por aquela igreja e conhecer aquela igreja, porque ele está vendo naquela igreja uma crise que ele viveu na pele. Ele tenta, Paulo, uma inserção na igreja em Jerusalém por 2 anos, e ele não consegue ser inserido na igreja de Jerusalém após a sua conversão. Por quê? Porque, embora ele fosse judeu, ele ainda era visto como um perseguidor da igreja. A turma tinha medo que ele fosse, de fato, um infiltrado. E ele tenta essa inserção honesta e não consegue, até que ele volta para Tarso, passa 14 anos em Tarso, e depois Barnabé vai buscar ele. Está registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Quando Barnabé vai buscar ele, levá-lo de volta, não necessariamente agora a Jerusalém, mas a uma congregação da igreja de Jerusalém, uma subsede da igreja de Jerusalém em Antioquia, e lá então começa o ministério missionário dele. Quando ele percebe isso, e ele lembra, ele fala, puxa vida, nessa daí de tentar me inserir na igreja e não conseguir, eu fiquei 16 anos afastado do que era o meu verdadeiro ministério. Então eu entendo qual é a verdadeira urgência do coração de Paulo em escrever essa carta tão cuidadosa e tão sistematizada aos romanos, para que eles não cometessem essa injustiça de deixar para o lado de fora pessoas que estavam legitimamente se convertendo ao evangelho. Então ele escreve, né, essa carta, quem sabe aí 4, 5 anos antes de ir a Roma, né, e ir a Roma preso, diga-se de passagem,
Ele vai para Roma ali pela primeira vez por volta do ano 61, 62, no final de Atos dos Apóstolos, quando ele vai preso para Roma. Tanto que os 2 versículos finais de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, se não me engano, versos 30 e 31, a palavra fala que Paulo está com uma casa alugada em Roma, recebendo todo mundo que vem, para que ele possa pregar o evangelho para estas pessoas. Né? E por ali ele permaneceu 2 anos, até ele ser solto, e mais uma vez dentro do governo de Nero, ser preso, para que lá pelo ano 66, 67, ele viesse a ser executado pelo Império Romano. Mas ok, Paulo ele tem essa urgência em escrever essa carta aos romanos, e o tempo todo nessa carta ele vai costurando esse enxerto, né? E aqui eu não estou inventando um termo, é um termo que ele mesmo usa quando ele faz menção do enxerto do zambujeiro na oliveira, né? Ele vai costurando esse enxerto dos gentios no povo judaico, né? No povo israelita, para no final das contas dizer que o processo de salvação desencadeado através de Jesus, ele não é um privilégio apenas dos judeus. E olha o peso de quem está falando. É um judeu enviado pela igreja de Antioquia, reconhecido pela igreja de Jerusalém e nominado apóstolo. Então isso dá um peso enorme àquilo que ele está fazendo, né? Aquilo que ele está falando. Mais tarde, eu não sei se durante esse período, os historiadores também são um pouco avessos em concordar a respeito do exato período, mas mais tarde me parece que Priscila e Áquila, aqueles que estiveram com Paulo, eles retornam a Roma com a finalidade de cuidar desta igreja como linha de frente. Mas isso também é uma especulação. Mas se de fato isso aconteceu, fundamenta-se, então, uma teologia completamente paulina para as primeiras ações, né, daquela igreja estabelecida de uma forma tão interessante a partir do fenômeno da diáspora, lá de Atos, capítulo 8. Você vê, nosso CTO manja muito de Romanos. A pergunta que não quer calar, Will, que fica para você aqui depois de toda essa explicação do nosso querido oráculo, a pergunta que se tem que se fazer é assim, tá, e afinal de contas, por que todo mundo tem que ouvir essa mensagem? Eu pensei que você ia perguntar o que ele estava comendo, porque eu também estou com dúvida. Depois disso tudo, né? Deve ser sequilho de parmesão. Deve ser. Na verdade, por que tem que ouvir essa mensagem? Bom, o livro de Romanos, ele tem uma divisão muito interessante, e ele, na sua centralidade, ele vai falar sobre justiça de Deus. Então ele vai falar basicamente sobre aquilo que Paulo, ele dá uma pincelada lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que ele vai falar sobre que Jesus, ele se fez pecado, não pecador, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. E aí, se a gente pegar exatamente o verso, cadê aqui o verso, tal, ele vai falar que a centralidade do evangelho é exatamente aqui, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Ou seja, aonde que nós vamos entender sobre o que é ser justiça de Deus? O que vai entender sobre isso? Então, quando Paulo ele está entrando exatamente nesse cenário, gentios de um lado e judeus do outro, ele está falando o seguinte: olha, todo mundo pecou aqui, hein? Todo mundo caiu da graça, aliás, nem estava na graça, né? Vamos lá, e todos perderam, estavam em um momento na glória, mas agora todos foram destituídos da glória e todos carecem. Então aí Paulo está introduzindo então um elemento chamado justiça de Deus. Eu tenho para mim, e aí é uma percepção minha, que nós erramos muito quando a gente vai evangelizar, porque a gente vai falar assim: você tem que ler o livro de João, que é a carta do amor, tal. Para mim, eu reputo que a carta que todos que se convertem têm que ler é o livro de Romanos, porque
é exatamente o suprassumo de todo o evangelho ali. Ele vai falar sobre justificação, ele vai falar sobre o porquê que você precisa aceitar Jesus, como você aceita Jesus, o que é fé, vai tratar de todo o caráter do evangelho, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entrar nesse cenário, ele vai falar o seguinte: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E aí nós começamos a entrar num outro elemento. Então, ou seja, então a centralidade do evangelho é a justiça de Deus. E por que é a justiça de Deus? Porque, vamos lá, quem estava no tribunal? Eu estava no tribunal, você estava no tribunal, porque todos nós carecemos da glória de Deus. Então nós tínhamos um juiz, tínhamos o acusador, mas cadê o advogado? Bem, o advogado agora veio, é Jesus. Então agora, como diz lá em João capítulo 3, a partir do verso 16, verso 16, vai dizer o seguinte: olha, o pecado foi julgado em Jesus. Então, quem era para ter ido à cruz? Eu, você. Mas através de Cristo Jesus, o que acontece? Bem, então agora a justiça foi manifestada. Então nós vamos, através do livro de Romanos, nós vamos entender de uma forma muito madura, e aí a forma como você começou aqui, citando aquele escrito de Pedro, falando, rapaz, as coisas que esse rapaz escreve é muito louco. Eu mesmo não consigo entender. Mas, leia lá que o cara é bom, né? Mas aí você vai entender que no livro de Romanos ele está trazendo conceitos, pilares. Nós estabelecemos aqui, para nós gravarmos aqui, 7 dias, né? Que é basicamente a estrutura que é mais aceita, que são 7 pilares. Mas também nós poderíamos ir numa estrutura muito mais audaciosa, que são 3 pilares. E aí, provavelmente o Paulinho vai discordar de mim, mas esses 3 pilares eles vão dizer sobre a queda, o momento de eu e você aceitarmos a Cristo e qual é o processo desse caminhar em santificação, e a ascensão num aspecto escatológico, porque ele termina dizendo, né, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então ele está falando sobre um aspecto escatológico. Mas quando nós estamos falando nesse primeiro bloco aqui, nós estamos falando assim, olha, rapaz, vocês precisam entender, judeus, gentios, que está todo mundo na mesma água de salsicha. E está todo mundo precisando de Deus, está todo mundo precisando da justiça, e somente uma pessoa é capaz de salvar. Então, judeus, não adianta vocês acharem que vocês são a última Coca-Cola do deserto, que vocês não são. E, gentios, vocês têm que entender, não é por quê, porque lá na frente ele vai falar, justo esse texto que Paulinho disse, do zambujeiro, que também vocês não são a última bolacha do pacote. E eu gosto muito desse aspecto, como o Paulo está dizendo, porque, na verdade, e aí eu não sei se o Paulinho vai concordar comigo, mas é como se a promessa sobre o povo judeu estivesse sobrestado para que tudo acontecesse para o povo gentil, e lá na frente, e lá na frente, aquilo que estava sobrestado para o povo judeu, agora volta no eixo e continua. Então, nesse aspecto, por que nós precisamos ler a carta de Romanos? Bem, para mim ela é a síntese de tudo que é o evangelho. Não estou falando que a gente não tem que ler as outras coisas, né? Ontem eu vi um vídeo de uma igreja falando assim, sabe por que a nossa igreja é mais legal? Porque a gente só prega o Novo Testamento. Sabe por que a nossa é legal? Porque a gente pode fazer isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é a carta de Romanos, para mim, é uma carta muito mais madura, inclusive porque ele já está na reta final de Paulo, né? Então ele já está mais maduro na fé, tanto que aí nós temos, no início, lá em Atos, era o jovem Paulo, e talvez agora ele é o velho Paulo, né? Então, nesse aspecto, é por isso que a gente precisa entender e ler o livro de Romanos. Deixa eu dar um pitaco nessa pergunta também, Arthur. Aliás, antes, deixa eu fazer uma observação. O David Cornfield, ele classifica o mesmo texto que o Will mencionou, o verso 17, na verdade, os versos 16 e 17, tá? Como chave da carta aos Romanos. A chave do entendimento de todo o conteúdo da carta aos Romanos. Quer dizer, nesta mesma linha que o Will colocou, né, pensando na centralidade da justiça como assunto da carta,
o David Cornfield ele vai nesta mesma direção, e eu gosto desta direção dele, né? Quando eu estava escrevendo meu material sobre a Carta aos Romanos, aliás, diga-se de passagem, eu não acessei esse material, não tive acesso a esse material. E uma das causas de eu não ter liberado isso ainda, né? Essa carta, esse comentário ainda, é justamente pelo desejo que eu tenho de complementar ele com materiais posteriores que chegaram até mim. Mas isso é conversa para outro fórum e para outro momento. Mas, enfim, eu penso assim, Arthur e Will, a resposta para a pergunta, ou outra formulação, outra abordagem para responder à pergunta que o Arthur fez. Por que todo mundo tem que conhecer isso, né? Por que todo mundo tem que ler essa carta? Eu fico pensando que todo mundo tem que ler essa carta porque esse é o objetivo de Paulo quando a escreve, né? Parece, eu mencionei um pouquinho mais cedo aí que essa carta ela tem essa intenção de corrigir a treta que estava havendo, né, entre os judeus convertidos ao cristianismo em Roma e os gentios que iam chegando, né, ali na comunidade romana e se convertendo também, e os judeus tinham dificuldade de dar acesso, né, à comunidade para estes que não eram judeus. Então, se você ler a carta, você vai ver que durante os primeiros, sei lá, 14, 13 versículos, Paulo está fazendo carinho nos judeus, ele está acariciando, né? E ele está falando, eu sou judeu, vocês também são, legal aquilo que foi feito para nós, né? Nós somos um povo top e tal. Só que aí chega ali no versículo, quer ver? No 14, no 14 ou no 15? No 14, ó. Paulo ele fala assim, ó: pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Eu imagino que os judeus, enquanto eles estão lendo ali as primeiras linhas da carta de Paulo, né, aos romanos, eles estão com um sorriso no rosto. Chegou uma carta para nós, o cara tá falando daquilo que a gente crê e tá elogiando a nossa fé, falando que a nossa fama tá rodando o mundo. Que legal tudo isso. Né? Aí Paulo fala, e eu que escrevo para vocês, eu sou devedor a gentios. Os caras já fecham a cara. Eles estavam sorrindo, o sorriso já vai sumindo do rosto, né? Porque a partir daqui Paulo começa a entrar justamente nessa perspectiva de um evangelho que não é só para uma meia dúzia, né? De um evangelho que não é só para um povo ou só para uma nação, mas de um evangelho que é para o mundo. E quem sabe isso justifica aquilo que ele mesmo, Paulo, falou acerca dos próprios romanos, dizendo assim, o mundo está ouvindo falar acerca da fé de vocês. Né? Então, quem sabe essa própria justificativa acerca do mundo estar ouvindo falar já é um ponto de partida para aquilo que Paulo vai trabalhar mais adiante, falando acerca da obra missionária, partindo a partir destes próprios romanos. Né? Isso, quem sabe, ali na frente, quando a gente tiver nos próximos episódios, vai ficar bem evidente para nós. Mas, a princípio, eu gostaria de dar esse pitaco aqui. Por que todo mundo tem que conhecer, né, aquilo que está escrito aqui? Justamente porque Paulo escreveu para todo mundo conhecer. Essa foi a carta para o mundo, né? Por isso que até que a gente está falando que a carta que mudou o mundo, né? O mundo daquela época era isso. Mas o que me chama a atenção desse trecho que nós estamos lendo hoje, que até o versículo 17 do capítulo 1, é uma frase que o apóstolo Paulo usa, que ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Em parolas anteriores, eu já não vou lembrar mais qual, mas o Wilson ele traz uma perspectiva de salvação que se encaixa nesse versículo aqui, que é a salvação passada, a salvação presente e a salvação futura. Depois ele pode até pegar um pedaço do tempo para relembrar essa perspectiva de salvação. Mas eu não sei se vocês vão se recordar, a gente morava em São Paulo, não, tinha acabado de me mudar aqui para Curitiba, foi 2012, 2013 mais ou menos, teve um meme na internet, que era um monte de gente gravando devocionais curtas
e nesse final eles terminavam com essa frase, porque não me envergonho do evangelho. Era uma forma da gente fazer uma autoafirmação, uma defesa da nossa fé, e eu achei isso muito legal, mas eu lembro que na época eu gravei um vídeo também, entrei na brincadeira, lá na Água Fria a gente fez isso, inclusive, e eu falei assim, ao invés de gravar um vídeo falando assim, eu não me envergonho do evangelho, eu gravei um vídeo dizendo assim, eu não envergonho o evangelho. Isso fala para mim muito forte a respeito de um posicionamento que o apóstolo Paulo aqui teve nessa carta. Quando ele fala, eu não me envergonho do evangelho, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, o que ele está escrevendo e para quem ele está escrevendo. Aí o evangelho aborda alguém que morreu crucificado, o que para os judeus é uma vergonha e para os gregos é uma loucura. E o apóstolo Paulo, ele junta vergonha com loucura e fala, isso é poder. É uma frase, no mínimo, para dar um nó na cabeça das pessoas, né, meninos? Porque vai exatamente na contramão de tudo aquilo que eles acreditavam. E o que eu acho mais maravilhoso é que ele começa defendendo este poder de Deus para a salvação, dizendo a seguinte coisa, olha, vocês podem se achar os mais bambambãs do mundo, mas isso não resolve nada porque não é sobre o que vocês fazem, é a respeito de fé. É sobre no que vocês creem. E aí, se vocês me perdoem, eu vou abrir um leve parênteses aqui da Carta aos Romanos e trazer à memória um diálogo de Jesus com um cidadão que aparece num dos evangelhos, que é o jovem rico. E na conversa de Jesus com o jovem rico, o jovem vira para Jesus, se prostra aos pés dele numa posição de reverência, ou seja, ele reconhece quem Jesus é e fala assim, Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna, para ter a salvação? E Jesus fala, olha, obedece os mandamentos e você está salvo. E o jovem responde, não, eu já faço tudo isso. É como se ele estivesse falando assim, Jesus, fica sucio, porque eu sou o cara. Eu faço tudo que precisa ser feito. Eu cumpro todos os meus protocolos, eu cumpro todos os meus rituais, eu faço tudo que a lei obedece. Eu sou um homem exemplar, vamos dizer assim. E Jesus vem com uma frase dizendo a seguinte coisa, olha, te falta uma coisa. E eu acho maravilhoso isso, porque quando Jesus fala para aquele jovem rico, te falta uma coisa, vai trazer a sensação para a gente que ele vai falar para o jovem de algo que ele precisa conquistar. Mas Jesus vem e fala assim, te falta uma coisa, abrir mão. É exatamente o contrário de tudo aquilo que aquele jovem estava esperando. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente a mesma coisa. Olha, gente, todo esse castelinho que vocês construíram para poder justificar a religião de vocês, isso tudo aqui é um castelo de carta. E Jesus veio e fez assim, derrubou tudo. O que vale daqui para frente é exatamente aquilo de que vocês se envergonham. É uma cruz, é a exposição, é você se entregar em lugar de outras pessoas, é você ser humilhado, cuspido, xingado. O Evangelho vem com essa proposta para a gente, e eu acho que isso é importante da gente reforçar. Paulo está dizendo para um povo extremamente poderoso que o verdadeiro poder não é absolutamente nada daquilo que eles estavam pensando que seria. A gente falar sobre não nos envergonharmos do Evangelho, de repente algo que pastoralmente nós podemos aqui até abordar para falar com quem está nos ouvindo. Quantas pessoas hoje acabam se sentindo envergonhados, acuados em defender a sua fé hoje, num contexto de mundo que, nas próprias palavras do Yusin, em parolas anteriores, né, não é um Estado laico, mas é um Estado anticristão. É um momento, uma geração, um mundo totalmente anticristão. Então, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição importantíssima de como a gente deve, né, Will, se posicionar diante da mensagem do Evangelho.
Paulo, pegando o contexto, quando o Paulo está falando sobre não se envergonhar do evangelho, vamos pegar aquele texto, que é até o texto do chamado do Paulinho, né? Longe de mim de não pregar o evangelho. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, eu preciso demonstrar para vocês que esse caráter de depravação, porque ele vai começar na sequência falando do porquê, né? Vamos lembrar que quando nós vamos fazer toda essa exegese hermenêutica, nós temos que olhar o entorno. Então, nós estamos vendo toda uma região onde a prostituição, a fornicação, a orgia, era exatamente esse o cenário. Então, olha que coisa interessante, né? O que para nós é um escândalo, para eles não seria. Então, Paulo aqui ele está fazendo exatamente um contraponto, dizendo o seguinte: olha, vocês não entenderam absolutamente nada. Tanto que ele começa dizendo sobre a ira de Deus. Ele vai falar o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem. E aqui ele está falando o seguinte: olha, só existe uma maneira de vocês saírem desse momento de corrupção da identidade humana, porque muitas vezes a gente vai ler esse capítulo 1 e aí existe um erro, que é achar que capítulo 1 se aplica para nós cristãos. Nós temos que entender o seguinte: isso daí ele está falando sobre uma geração perversa, corrompida. Ele está falando o seguinte: olha, vocês foram lançados a tudo isso porque vocês trocaram a identidade de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, e Deus, por conta disso, meio que lavou as mãos, dizendo: rapaz, agora é com vocês. Mas Paulo está dizendo algo que é interessante. O remédio para tudo isso, que vocês acham que é tudo bom, na verdade é o evangelho. Então, aquilo que é loucura para o mundo, para nós que somos loucos, não é loucura. Então, Paulo está fazendo exatamente esse contraponto. Porque se você parar para pensar no dia de hoje, nós tivemos um evangelismo outro dia, e um rapaz estava fumando um baseado lá tal, e um pastor nosso foi lá evangelizar e falou: rapaz, eu tenho um negócio que dá um barato muito maior. E o rapaz virou e falou assim: o que é? Ele falou: é Jesus. Ele falou: não, esse Jesus eu não quero. Então, veja, a degradação humana, Paulo está dizendo exatamente isso. Ou seja, a cruz, ela é um escárnio. A cruz, ela é uma loucura. A cruz, ela é algo que, na nossa mente, ela não vem caber no nosso quadradinho. Porque não é natural, não é normal que uma pessoa, em sã consciência, ela venha morrer pelo Wilson. Não é natural que uma pessoa venha morrer. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês romanos, vocês judeus, vocês gentios, vocês não entenderam ainda. Mas olha, deixa eu falar uma coisa: vocês caíram da graça, vocês caíram da glória, vocês são carecedores dela, assim como eu era também. Então, o que me tirou desse charco de lama e me colocou sobre a rocha? A justiça de Deus. Então, hoje, tudo isso que vocês hoje deturparam o caráter de Deus a tal ponto que vocês mudaram a natureza das coisas. Vocês começaram a adorar a criatura e esqueceram do Criador. Vocês estão se esquecendo que existe todo um ecossistema que foi criado pelo Criador e vocês estão adorando a criatura. E Paulo está dizendo o seguinte, que aqui é o contraponto. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não entenderam por que vocês estão nessa depravação. Mas a bem da verdade é que vocês estão procurando, através dessa perversão, vocês estão buscando, através dessas práticas, saciar um desejo que somente o Criador pode, somente vocês. Porque vamos lá, o que é justiça de Deus? Por que Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 21, que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça? Porque até então nós vivíamos debaixo de uma consciência de pecado. Nós vivíamos debaixo de um peso, de um jugo. Nós vivíamos debaixo de um império
e agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. E quem é que nos arrasta, nos tira, nos transporta, nos transfere? É Cristo, a esperança da glória. Então, quando nós estamos falando sobre tudo isso, e por isso que hoje o Evangelho é triste quando nós vemos pessoas que estão distorcendo o caráter, porque, na verdade, o Evangelho ele é feito para confrontar. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, né? Aquele que profetiza edifica a igreja. Por que ele edifica a igreja? Porque ele consola, ele exorta e ele edifica. Então, assim, o papel hoje da denúncia do pecado está aqui. E muitas vezes nós estamos calando essa voz lá dentro. Porque eu quero simplesmente ter uma quantidade de pessoas, quando na verdade eu estou pecando porque eu não estou zelando por qualidade de pessoas. O que Paulo está combatendo aqui é isso. Então ele fala, olha, a cruz ela é vergonhosa, porque a cruz ela expôs, ela despojou o meu Senhor, ela despojou um homem, né? Ou seja, a cruz foi o púlpito onde o amor foi pregado. Então, assim, isso é um escárnio. E o que vocês acham que é natural, que está tudo bem, na verdade, isso vai levar vocês nada mais, nada menos que para o inferno. Então, o Evangelho ele é o poder de Deus para tirar vocês dessa situação. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a situação que você está vivendo. O Evangelho é o poder de Deus para transformar uma realidade que vocês ainda não entenderam. E aí a gente chega num ponto que é o ponto que, para mim, de novo, por isso que, para mim, a carta de Romanos é uma carta muito madura, porque Paulo está falando o seguinte, olha, judeus, vocês não são a última Coca-Cola do deserto, gentios, vocês não são a última bolacha do pacote, porque vocês todos praticaram isso. E aí a gente vai para o cenário de Roma. Quem assistiu Gladiador, ou quem assistiu aquela série que está, se eu não me engano, na Netflix, chamado Roma, aquilo é a realidade. Quando a gente vai entender Paulo dizendo a Timóteo, olha, que o presbítero tem que ser marido de uma mulher só, ele está falando, olha, não dá para ter esse bacanal, não dá para ter essa orgia, porque vocês mudaram a natureza. E esse evangelho que eu prego, deixa eu te falar uma coisa, eu não me envergonho dele, porque o que vocês praticam é uma vergonha, e é a deterioração do caráter humano. E não foi para isso que você foi feito. Nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para manifestar a glória de Deus. Nós somos feitos para manifestar o caráter de Deus. E vocês ainda não entenderam. Mas olha, o evangelho ele é poder. E ele é poder e ele é a centralidade da justiça de Deus. De modo que vocês possam estar de volta no Éden. Mas uma das características que o próprio Evangelho tem, Will e Arthur, é a sinceridade na transmissão da mensagem nas suas consequências benéficas para aqueles que aceitam o Evangelho e nas suas consequências de condenação para aqueles que não aceitam, né? E uma das características que não apenas a carta aos Romanos tem, mas a própria escrita de Paulo, toda a teologia paulina tem, é justamente essa. É uma escrita completamente honesta, no sentido de transmitir o sim e o não, no sentido de transmitir a bênção e a maldição, né? Por exemplo, nós vemos alguns materiais de cunho doutrinário, como por exemplo, como são, por exemplo, as duas epístolas de Pedro, né? As epístolas de Pedro, elas têm um cunho doutrinário muito bacana, mas elas não têm esse toque de mau humor, né, que em alguns momentos na leitura de Paulo a gente encontra, né? A epístola aos Hebreus, que nós acabamos na semana passada de conversar sobre ela tem um cunho doutrinário extremamente grande, mas ela não tem essa transparência quando o assunto é
a condenação. Não que elas estejam, Pedro, o autor aos Romanos, aos Hebreus, melhor dizendo, estejam escondendo alguma coisa. Não. Mas é que o apóstolo Paulo, quando escreve, ele traz ele é muito enfático em falar acerca da perdição versus salvação. Ele é muito enfático em trabalhar esses temas, né? Justamente pelo fato de qual a origem dele, né? Ele está escrevendo, e esse material de uma forma específica, assim como ele quando escreve aos Gálatas e por aí afora, ele está escrevendo um material para judeus convertidos, né? Que é o nicho de onde ele vem, é o ambiente do qual ele vem. E quando ele escreve para essa turma, a grande ênfase, a grande sacudida que ele dá, e olha lá, nós estamos falando do mesmo público-alvo da carta aos Hebreus, hein? A sacudida que Paulo dá nessa turma é a seguinte, gente: as suas obras não vão salvar vocês, né? E aí ele vai falar muito acerca da necessária conversão de caráter, justamente porque se alguém for se apoiar no caniço frágil das obras, vai se dar mal, né? Parece que Paulo quer transparecer isso aqui na carta aos Romanos de uma forma bastante intensa e, repito, não só aqui, a teologia paulina, ela é bastante infestada dessa linha de pensamento. Olha, que fantástico essa conversa hoje, hein? Meninos, acho que para uma paródia de introdução foi bom demais. Conseguimos levar aqui quase 50 minutos para falar de 17 versículos. Imagina só o que vai acontecer nos próximos episódios. Então, para você que ficou com a gente aqui até agora, o nosso muito obrigado. Já deixa aqui um joinha, compartilha esse conteúdo com todos os seus contatos. E, ó, nós temos o nosso site, o www.osparoleiros.com.br. Dá uma corrida lá, tem muita coisa legal, tem todos os nossos conteúdos anteriores, cursos, livros. Agora, se você é daquele... Ó, atenção. Se você é daquela turma que acorda às 5 horas da manhã para ir para a academia fazer o seu treino, eu quero te dar um conselho. Leva os paroleiros com você. Porque, afinal de contas, enquanto você está lá fazendo o seu treino, uma excelente oportunidade de você usar o seu tempo também para ter um conteúdo bíblico de qualidade, profundo, de uma forma, por que não, divertida. E, ó, exatamente o tempo que você vai no treino é o tempo de uma parola. Então, aproveita e já maratona os episódios com a gente aqui. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho uma dúvida. Para o marombeiro que não acorda às 5 da manhã, será que é possível também levar os paroleiros? A minha dúvida é outra. Quando ele fala de levar os paroleiros, não é a gente, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem duas Eu não gosto de ir para academia. A gente tem Seria levar os paroleiros para um free pass na academia? A gente tem a turma dos marombeiros, que é a turma do Paulinho, e tem a turma dos não marombeiros, que é a turma do Ilcinho. Escolha quem você quer levar para o seu momento aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.